Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus! Você crê que a tua vida está nas mãos do Senhor? Você crê de verdade? Crê mesmo? Eu quero que você levante as suas mãos. Você que está sentado aí, fica de pé. Levanta as suas mãos. Levanta mesmo, com fé. Sabe por quê? Existem sempre pensamentos e emoções que tentam nos roubar essa confiança, essa certeza. Mas nós vamos declarar diante deste lugar, diante do nosso Deus, diante de tudo que está se apresentando, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus bondoso, Pai de maravilhas, Senhor que é dono de toda a luz, nessa hora nós confirmamos, nós, Senhor Deus, entregamos mais uma vez as nossas vidas, o nosso presente, o nosso amanhã está diante do Senhor. Nada poderá nos tirar, nada poderá nos arrebatar das suas poderosas mãos, nem a tristeza, nem a dor, nem a angústia e nenhuma outra preocupação, porque nós estamos nas tuas mãos para sempre. Para sempre. E você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler em 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16, já está até no televisor. Está no televisor. Se o pastor Júlio puder me ajudar com o microfone lá no meio do povo, né? Que a gente vai ter que fazer esse esquema aqui de sonorização para o povo também participar, né, Paulo? Paulinho está vendo isso aí. Porque eu gosto que a igreja participe. Eu gosto que a igreja esteja lendo também, junto comigo. O pastor Júlio vai me ajudar ali. Isso, obrigado. Então, irmãos, 1 de Samuel, capítulo 16, eu vou ler os versos ímpares. Os irmãos lerão os versos pares. Vamos fazer essa leitura bonita. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Igreja. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o que diz, igreja? O Espírito do Senhor. Amém. Pode se assentar. A previsão espiritual é melhor do que a direção humana. A previsão espiritual é mais certa do que os pensamentos humanistas. Sempre a vontade de Deus será a melhor para as nossas vidas, para os nossos familiares, para os nossos projetos.
O espiritual sempre estará dirigindo as coisas físicas, materiais, as coisas palpáveis, as coisas tangíveis. Deus tem um plano para a sua vida. Deus já traçou o plano da sua vida. Deus não vai falhar. Deus tem o melhor para você. E por mais que você não entenda, Deus está no controle da minha vida, da tua vida, e nada pode dar errado, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nada pode dar errado. Glória a Deus! Quando a gente percebe que o Deus que nós servimos é o Deus que norteia a história. Deus é o Deus da história. Ele se apresenta, se identifica, ele se qualifica, ele não é um Deus ausente, não é um Deus longe, distante, mas ao contrário, ele é o Deus que permeia, que controla e que o destino não pode jamais fugir da sua ótica, da sua governança. Ele está governando todas as coisas. E nesse texto aqui a gente começa a entender que Deus controla todas as coisas. E o controle de Deus, ainda que o homem não entenda, ainda que as razões e os esquemas humanos não consigam alcançar, Deus trabalha no sobrenatural. Esse é o grande problema, porque nós humanos queremos entender, queremos ser partícipes desse projeto e até mesmo fazermos parte de um ganho dessa progressão, dessa grande conquista. E Deus não divide a sua glória e a sua majestade e a sua presença com ninguém. Deus, nesse texto, ele tem um coração pesado por Saul. Sabia que quando as pessoas pecam contra Deus, o coração de Deus fica pesado contra aquela pessoa por causa da atitude do pecado. Uma coisa, irmãos, o apóstolo Paulo diz: olha, eu quis falar com vocês de maneira que vocês pudessem se alimentar com alimento sólido, com robustez, com alimento que seja realmente mais substancial. Mas não pude, porque vós sois meninos. Então eu falo para vocês um leitinho. Porque o leite representa uma parte prematura, uma parte inicial da vida. E tem gente que fica com leitinho a vida toda e não consegue crescer. Por causa da rebeldia, por causa da atitude contrária à vontade de Deus. Toda vez que você desobedece a Deus, ele é atingido por falta da sua obediência. Atingido porque o desejo dele é que você alcance sempre mais da presença dele. E a única coisa que pode interferir, a única coisa que pode se entremear entre a nossa vida e Deus é o pecado. Bom, Saul, ele já havia chegado ao topo dessa arrogância na sua atitude como rei. Ele desprezou os conselhos do Eterno. Ele desprezou o caminho do Eterno. Cuidado, porque nós somos meros mortais. Cuidado com esse mundo, cuidado com as propostas dessa vida. A gente vê tantas decisões erradas, mas não porque a pessoa não tivesse consciência, mas é o afã, é o orgulho. Hoje eu ensinei em nossa classe a respeito das 3 funções da alma. Se você não sabe, venha para a nossa aula, você vai descobrir. E a alma tem 3 funções. Uma das funções é justamente essa, a de decidir, da vontade. E a gente percebe que isso é uma constituição de Deus para o homem. Foi Deus que deu isso ao homem. E a gente percebe que essa rebeldia do rei Saul é completamente consciente. Consciente, e ela é repetida em relação a ir contra Deus. Além de ser consciente, ela começa a ser repetitiva. E chega um ponto que Deus diz a Samuel: Samuel, eu vou colocar outro rei em Israel. Eu vou colocar outra pessoa porque Saul não tem mais condições de estar me representando nesse governo monárquico.
Eu não tenho mais condições de manter Saul no poder. Irmãos, Deus dá, Deus tira. Diga comigo, Deus dá, Deus tira. Deus estava tirando a sua unção de rei sobre Saul e dando a uma outra pessoa. E aí o profeta, que ele é o responsável para santificar, para consagrar, é o profeta que faz esse ato. É o profeta que é a voz de Deus. O profeta é a voz profética de Deus. Aí então, nesse caso, a Bíblia diz que o profeta assume, o profeta Samuel assume. Ele, Senhor, eu vou ungir outro rei e o perigo. Saul vai me matar com certeza. E Deus usou o costume dos judeus, a questão da santificação de suas vidas, da consagração de famílias. Não, leva um animal e vai se consagrar com a família de Jessé, porque dentre eles tem um que será rei de Israel. Que coisa maravilhosa, irmãos. É um texto provocante, cintilante. É um texto que tem conflito. É um texto que a gente para poder ver que quando Deus não está satisfeito, Ele muda, porque a sua obra não vai parar. A sua obra não para. Antigamente nós cantávamos aqui, até me lembro o pastor Humberto, né? Que cantar sempre, essa obra é de Deus, ninguém pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tenho almas. Ô glória, você pode aplaudir o Senhor? O que Saul não entendeu que a obra era de Deus. Ele pensou que a obra era dele. Deus te chamou para essa obra. Você pode dizer amém? A obra de Deus, ela não vai parar. Mas Deus te ungiu, te escolheu para que o nome dele se perpetuasse. Para que através das nossas vidas, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, de gerações que estão andando aí, gritando na igreja aí, ó. Essa geração tem promessa de Deus, porque Deus nos ungiu. Ele nos ungiu para isso. Então, o profeta obedece e vai, claro, com o aval de Deus à casa de Jessé. E chegando lá, começa o desfile, né? Porque é assim, eles acharam que Deus ia julgar segundo a aparência. Não, vamos começar a apresentar os filhos mais bonitos, porque se alguém tem que ser rei aqui, tem que ser o mais bonito. Tem que ser o mais charmoso, formoso. Porque Saul era bonito. Saul era um homem bonito, um homem grande, assim como eu. Era bonito como eu. Saul falava em línguas, irmãos. Deus usava Saul tremendamente entre os profetas. Mas acontece, o tempo foi passando e Saul foi perdendo a sua intimidade com Deus. E aí, Jessé apresenta seus filhos e começa o desfile para o rei que seria aquele que estaria no trono em Israel, o rei de Israel. E Deus então pede a ele que comece a observar. E entrou, os filhos de Jessé e começou o desfile. E tem desfile também assim na igreja, né? Tem ou não tem, irmãos? Né? Que às vezes a gente julga pela aparência, né? O verso 6 diz que sucedeu entrando eles, diz o texto, o profeta viu a Eliabe, mas isso foi entre o profeta e os seus pensamentos. Ele viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. No verso 7, Deus fala no íntimo do profeta. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Porque ele falava disso por causa de Saul. Saul era alto para a sua estatura. Porque o tenho rejeitado, não é esse. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Eu sempre digo que Deus é Deus e homem é homem. Fique triste com nada não, tá? Te ameaçaram, te acusaram, te condenaram. Estão te espezinhando, estão te espremendo, estão te humilhando. Você vai lembrar desse versículo, que Deus não vê como vê o homem. Deus é Deus, homem é homem. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração.
O coração aí é uma da segunda função da alma. Coração, na verdade, aqui é a psique. O coração significa a emoção da alma. Porque às vezes, quando você serve ao Senhor, você serve com a emoção tão forte. Porque a sua emoção, ela está submissa ao Espírito de Deus. Aí, o que acontece ali é que Deus está falando, você está olhando para a aparência, mas eu estou vendo o que está na interioridade. O que está na interioridade não está me agradando. Então chamou Jessé, Abinadab e o fez ir para a passarela. Todo mundo para a passarela. Vamos lá, diante de Samuel. O qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. E aí fez passar todos os filhos. Todos os filhos. Deus não havia mandado o profeta ali à toa, né? Deus não erra de endereço, amém? Deus não vai errar o endereço da sua casa, diga amém. Deus não erra. É aqui, o negócio está aqui. Aí o profeta diz, Jessé, acabaram os jovens dessa casa, para tu ver como são as coisas, né? Jessé falou, ainda falta o menor. Mas como o serviço de Davi era um serviço tão sem importância que qualquer pessoa podia ocupar aquele lugar, que era um serviço que não tinha qualquer significância. Você falou, não, tem um mais novo. O mais novo está lá, cuidando das ovelhas. Está lá no pasto. Ele está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Sabe, irmãos, eu quero pensar com vocês os planos de Deus. Eu sempre penso dessa forma. Quando tem algo impedindo alguma coisa para os planos de Deus realizar na sua vida, Deus vai tirar. Quando tem algo impedindo os planos de Deus para realizar o seu projeto, para o seu reino, Deus tira. Deus tira. Manda chamar Davi. Davi tinha 17 anos, estava lá cuidando das ovelhas, com um cheiro de pasto, né? Cocô, cheio de pulga. Estava cuidando dos animais. E Davi chega até a presença do profeta. E o profeta fala, é bonitinho, é arrumadinho, né? É jeitosinho, esse garoto é jeitosinho, o texto diz. Ele é arrumadinho, ruivo, formoso, de semblante, boa aparência. Aquela coisa, parece um franguinho, pequenininho, mas tá bom. Aí Jessé olha assim, Deus fala, esse aí, esse que vai ser rei. Jessé pegou o azeite e na presença dos irmãos, na presença dos seus pais, a Bíblia diz que Davi é ungido rei, com o rei no trono. O texto diz, então mandou em busca dele e o trouxe, era ruivo, formoso, de semblante, boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi com a unção de rei. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O que eu quero falar com você essa noite? Que Davi estava escondido. Davi não foi nem citado pelo seu pai. Até a família teve uma amnésia coletiva para apresentar Davi. Porque se fosse realmente algo como uma voz profética, Davi já deveria estar dentro de casa. Mas eles tiveram amnésia coletiva porque... Quem é Davi? Davi está lá de trás das malhadas. Davi está lá, sujo do pasto. Davi está com cheiro de cocô, né? Eu quero dizer para você que Deus não vê como os homens veem. Deus vê como Deus. Deus vê o que está no coração. Deus vê o que está na alma. E esse texto me faz pensar que por mais que Davi tivesse esquecido, por mais que Davi tivesse sido julgado por sua família que não era ninguém, por mais que os outros vissem Davi como alguém que não tinha nenhuma projeção para nada, não tinha condição de ser nada e estava por trás das malhadas, eu quero dizer que Deus vê mesmo quando nós estamos em circunstâncias que ninguém dá importância. Talvez você hoje esteja numa condição, numa situação, numa circunstância tão difícil e possa estar pesando no seu coração. Ninguém olha para mim, ninguém me dá valor, ninguém se interessa, ninguém fala bem do que eu faço. Talvez haja esses pensamentos
e essas emoções conflitantes, essas coisas assumindo a nossa memória, a nossa lembrança, e a gente dorme e acorda com essas coisas, mas eu sou simplesmente uma pessoa que ninguém observa, que ninguém tem interesse por causa da circunstância, mas eu quero te dizer que Deus olha ali, acima da circunstância, além da circunstância. Porquanto Davi estava ali, sem qualquer probabilidade, mas Deus o achou. E isso, irmãos, é extremamente maravilhoso, porque mostra que esse Deus é o Deus que vê tudo. Glória a Deus! Nada pode escapar da ótica do Deus eterno. Se você pegar na sua Bíblia, em 1 de Crônicas, capítulo 17, versos 8 e 9, você vai ver que Deus confirma essa unção sobre Davi e sobre as circunstâncias que o encontrou. 1 de Crônicas 17, versos 7 e 8. Versos 7 e 8. Porque Deus começa a ver: agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, o que diz aí, irmãos? Eu te tirei, glória a Deus, de trás das ovelhas. Pode ler? Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor? Eu te tirei por trás das malhadas, para que tu pudesse ser chefe do meu povo. Às vezes as circunstâncias são tão difíceis, a preocupação, são pensamentos que nos levam para o futuro, que nos tira a paz, nos deixa com ansiedade. São aspectos mais introspectos, né? Que só a gente sabe. A introspecção só pertence a quem vive, para quem está agora se alimentando disso. Talvez de rejeição, vivendo sobre pensamento e tutela do medo. São coisas que foram lá imprimidas na infância. Não vai ser nada, não vai chegar a lugar nenhum, está tudo fechado para você. São palavras e são condições que a gente vê no dia a dia, as notícias chegando e apertando. E Davi estava lá por detrás da malhada, estava simplesmente cuidando de ovelhas, mas Deus estava vendo aonde ele estava, o que ele estava fazendo, a sua alma, a sua vida era transparente diante do Eterno. Eu vou tirar uma pessoa que cuida de animais e vou colocar para se assentar no lugar mais importante da nação, porque Deus viu o coração de Davi, a alma de Davi. Às vezes, as muitas responsabilidades, os fracassos, às vezes a tristeza, a dor, nos deixa nesses lugares, por detrás das malhadas, atrás das ovelhas. A gente está numa situação, às vezes, muito difícil, esquisita, mas o coração está se apegando mais e mais a Deus. A alma não se torna fria e nem calculista quando depende do amor de Deus, porque Deus vê a fé, Deus vê o caráter, Deus vê a alma. Deus vê o que está nos consumindo, mas também Ele vê aquilo que agrada a Ele. Ele sabe o que está te consumindo, mas Ele está vendo você com fé. Não tem blasfêmia, não tem maldição. Os seus passos são firmes. Você anda na presença de Deus, porque Deus está vendo o que você está passando. O seu rosto não é oculto do Senhor. O seu olhar não é escondido do Deus vivo. O teu coração anseia por Ele, deseja por Ele, e você guarda a sua lei. Davi vivia assim, aparentemente uma circunstância tão difícil, tão complicada, mas Deus estava vendo onde ele estava. Eu quero falar para você o que está escrito em Jeremias 29:11 a respeito desses aspectos, do momento certo, da hora certa, quando Deus pode transformar tudo, quando Ele quer fazer. Jeremias 29:11 fala que Deus, Ele tem um plano para nossas vidas. Você tem que manter-se firme, porque essa circunstância não pode jamais ser maior do que a bondade e o amor de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Deus sabe o pensamento que tem a seu respeito. O pensamento que Deus tem a seu respeito é pensamento de bênção, pensamento de vitória, é pensamento de glória, é pensamento de prosperidade. O pensamento de Deus a teu respeito é o pensamento que não vai jamais te abandonar. Deus julga pela fé e pelo caráter, não pela aparência. Ele não julga pelo exterior, mas ele julga pelo interior. É o que está na tua alma. E por mais que essa circunstância possa te conduzir para um campo inóspito, para uma situação de muitas vezes calamidade, construção de metáforas difíceis, porque a vida é difícil. Deus está contigo. Ele nunca te abandonou, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos dificuldades, mas Deus nos fortalece. Ele é a nossa força, o nosso refúgio. Ele é a nossa salvação no tempo de angústia. Quando então Davi foi tirado dali, porque Deus sabia do seu coração, sabia do seu chamado. Eu quero hoje falar para você que esse Davi aqui, rei Davi, ele libertou o povo e levou o povo a uma ascensão de domínio, de grandeza, de riqueza muito grande. Como rei, ele foi o melhor rei de Israel. Como rei, não teve um rei igual a Davi, porque ele trouxe a paz, trouxe a grandeza, o povo viveu em segurança. Davi reinou 7 anos em Hebrom, porquanto Saul estava vivo. Depois que Saul morreu, a Bíblia diz que Davi se assentou no trono lá em Jerusalém. E foram 33 anos de muita glória, muita paz. E o povo foi beneficiado porque Davi foi um rei ungido por Deus. Agora eu quero falar para você do nosso Davi espiritual. O nosso Davi espiritual já conquistou tudo que nós precisamos. Davi fez, mas passou. O Davi espiritual fez, ele era, ele é e ele será para sempre Senhor, o Deus. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será Jesus Cristo. Por isso que ele foi chamado de filho de Davi. Mas aquilo era uma metáfora para referendar Davi, mas o nosso Davi espiritual nos levou a um patamar muito maior. As conquistas das coisas celestiais. Eu quero dizer que esse Davi espiritual entrou na tua vida, entrou na sua família. Ele está aqui conosco, ele está na igreja. É aquele que nos deu a bênção e a vitória. E por mais que você se sinta em circunstâncias mais difíceis, talvez você diga, estou agora vivendo um momento difícil. Deus tem uma unção e a unção está sobre a sua vida. Deus te escolheu, você foi chamado para o propósito de Deus. Você está nas mãos do Senhor e Ele jamais deixará que você seja arrebatado das suas mãos. O Davi espiritual está com você hoje. Talvez você se sinta assim, poxa, como eu vou fazer? Como vai acontecer? Há uma preocupação, há um medo, há uma angústia. Não se preocupe. Você não está perdido. Seus problemas são problemas de Deus. Suas causas também são causas do Senhor. Ele vai entrar com provisão. Ele sabe. Só confia. Só entenda que Deus, Ele tem um compromisso com aqueles que têm fé e que amam a sua palavra. Não tenha medo. Há uma unção sobre você hoje, amém? Nós estamos debaixo agora de uma nova unção. O nosso Davi espiritual derramou sobre nós o seu sangue, amém? E esse sangue tem poder, amém? E esse sangue está aqui sobre nós, amém? O sangue que agora é aspergido. O livro de Hebreus diz que o sangue de Jesus ainda é aspergido pela fé. Não só o que aconteceu há 2000 anos atrás, mas ainda é aspergido pela fé. Quando uma alma aflita, quando um coração que clama por Ele, quando alguém que está em angústia, uma voz solícita, há uma vida vivendo debaixo de terror, debaixo de dor, quando clama, o sangue de Jesus ainda está operando. Antes de eu vir para essa reunião de fé, irmãos, uma pessoa disse, pastor, ora por mim, ora por minha filha, está no hospital.
e ela está entre a vida e a morte. Não pode sair da minha boca outra palavra, senão uma palavra de quê? De fé. Porque o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, creia, porque há poder no sangue de Jesus. O Davi espiritual nos ungiu. Todos agora somos um reino espiritual do Senhor. Somos sacerdotes do Deus eterno. A tua vida é dele, a tua alma é dele. O seu presente, o seu futuro está nas mãos do Deus eterno. Não vai dar errado. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu tenho certeza que essa sua angústia vai passar. Imagine agora, traga esse problema para a sua memória. Agora, imagine esse problema na palma da sua mão. Imagine esse problema agora na palma da sua mão. E agora que esse problema está na palma da sua mão, você vai apertar esse problema. Aperta esse problema aí. Essa causa aí, não sei. Aperta. Eu vou dizer para você, com fé, você está agora esmagando esse problema em nome e no sangue de Jesus. Porque esse problema não é maior do que o teu Deus. Eu quero que você traga agora à sua mente o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, o poder que está sobre todos os nomes, todos os homens. Você tem esse poder agora, e esse problema está agora sumindo, porque você está dando ordem para esse problema. Suma da minha vida, suma da minha vida, suma da minha vida, suma da minha família, seja qual for, enfermidade, problemas financeiros, problema de perturbação espiritual, emocional, seja qual for, problema de família, você está dando ordem agora, e está vendo agora esse problema na tua mão sumindo. Quanto mais você apertar a sua mão, você vai sentir que Deus já está retirando esse problema da sua vida, da sua família. Amém? Agora abra a sua mão e vá orar comigo assim. Senhor meu Deus, obrigado, porque este problema não existe mais. Saiu pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. E nessa hora, eu tenho uma fé e uma unção para me assentar nos lugares celestiais para a glória do teu nome. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus!